Oi, amados, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal, que é a extinção. Nas aulas passadas, a gente falou um pouco de como a gente mantém comportamentos no repertório, né? Por que a gente faz o que a gente faz e que esses comportamentos eles têm consequências reforçadoras, certo? Então, se a gente botar reparo em tudo que a gente faz na vida, a gente pode dizer quase com certeza que tudo é mantido por consequências reforçadoras, né? Então, a gente falou dos tipos de reforçadores na aula passada, reforçadores sociais, arbitrários, naturais, incondicionados, condicionados. E só para começar nossa aula de hoje, eu achei uma tirinha, queria compartilhar com vocês rapidinho aqui, antes da gente começar a falar de extinção, que eu achei massa. Não trate como reforçador de alta magnitude quem te trata como estímulo neutro, certo? Então, quem é esses reforçadores na nossa vida, né? O que é que mantém as relações, o que é que mantém as pessoas, aquela pessoa com que você gosta de conversar, né? O que ela tem que é reforçador para você? Por que é importante a gente falar, então, de reforçador quando a gente está falando de extinção de comportamentos? Porque quando a gente vai colocar um comportamento em extinção, a gente precisa saber qual é o reforço que mantém aquele comportamento. Então, sabendo quem é o reforçador, a extinção é a retirada desse reforço que mantém o comportamento acontecendo, certo? Então, sei lá, se eu estou aqui fazendo uma live para vocês pela consequência de vocês estarem me assistindo, se vocês pararem de assistir, vocês retiram o reforçador que me mantém fazendo vídeo. E aí, então, a gente diz que o meu comportamento de fazer vídeo está sendo colocado em extinção, certo? Então, a extinção é essa suspensão do reforço. E a ideia é que, então, esse comportamento ele volte ao nível operante. O que é um nível operante? É quando esse comportamento não teve a sua magnitude aumentada, ele não aumentou ainda. Como que era o comportamento antes de ser reforçado? Provavelmente ele era quase nada, né? Então, assim, por que é que eu fazia vídeo se ninguém assistia, certo? Eu faço vídeo para que as pessoas me assistam. Se vocês pararem de me assistir, eu vou parar de produzir vídeo. Então, esse vai ser o comportamento operante. Ele volta nos níveis operantes antes do condicionamento, antes da aprendizagem, antes do reforço, tá? Então, a extinção nada mais é do que a retirada da consequência que mantém esse comportamento acontecendo. Tudo bem? Parece simples. E olha aqui o que acontece quando a gente está falando do reforço e da retirada desse reforço. A gente tem aqui um exercício, um experimento, perdão, do Walker Buckey, de 68. Eles estavam fazendo um experimento com uma criança em sala de aula para reforçar o comportamento dela de estudar. Então, aqui a gente pode observar, no gráfico, a gente tem aqui um percentual de tempo, né? O tempo que ela gasta, que ela dedica fazendo uma atividade, um exercício, e aqui uma sequência de tempo, de intervalo. Eles mediram, então, de 10 em 10 minutos, quanto tempo ela estava realmente implicada na tarefa, quanto tempo ela estava realizando aquela tarefa, tá? Então, quanto por cento do tempo? Eles fizeram lá um nível operante, que a gente chama de linha de base, quando a gente está falando de pesquisa, tá? Então, a linha de base aqui, o nível operante, é quando eles começaram o experimento e a contar quanto do tempo essa criança, então, se dedicava para a atividade. Nos 5 primeiros minutos de observação da criança, sem nenhum reforçador, ela se comprometeu com a atividade de 20% a 40%. Nem chegou a 40%, até uns 35% aqui, certo? Aí, depois de 6 minutos, mais ou menos, eles começaram a dar reforçadores para essa criança. O que eles fizeram de reforçador? Eles davam algumas fichinhas de tempos em tempos, algumas bolinhas de fichas, que a criança podia trocar por brinquedos, né? Então, seria um reforçador arbitrário. E aí,
aí, então, a gente tem aqui, nesse tempo de 6 até 21 minutos, com reforçamento, o comportamento da criança comprometida com a atividade foi de 77, mais ou menos, até 100% do tempo comprometida com a atividade que ela estava realizando. Por causa da atividade? Talvez. Vamos ver se é por causa da atividade ou se é por causa do reforçador, né? Depois desse tempo, eles retiraram o reforçador, ou seja, ela estava fazendo atividade, mas ela não ganhava mais as fichinhas que ela poderia trocar pelo reforço. O que aconteceu? A produção dela caiu, né? A porcentagem de tempo que ela estava implicada na atividade voltou ali, ó, perto do nível operante de quando estava no começo, né? Partindo desse exemplo, a gente pode concluir que a criança estava implicada na atividade só por causa, ou principalmente por causa dos reforçadores que seriam trocados por brinquedos, certo? Nesse exemplo, a gente pode dizer então que o comportamento de fazer atividade entrou em extinção. Tudo bem? Tá, beleza, a gente está falando de um comportamento de estudar. E quais comportamentos a gente tem na vida que estão sendo colocados em extinção? Né? Então, se a gente pensar numa luz que acende todas as vezes que a gente aperta o interruptor, como é que seria a extinção do comportamento de acender a luz? É quando a gente bate a mão no interruptor, mas a luz não acende mais. Então, perde o reforçador, né? A consequência reforçadora não está mais disponível. E a tendência é que uma hora a gente pare de emitir esse comportamento de colocar a mão no interruptor. Porém, isso não é instantâneo, espontâneo. Uma vez que eu percebi que a luz não estava mais funcionando, logo eu paro de apertar o interruptor. Por quê? A gente tem alguns efeitos da extinção operante. Então, além da extinção diminuir a produção do comportamento que gerava aquela consequência, na maioria das vezes, eu posso dizer para vocês que em 90% dos casos, eu acredito. E daí depois vocês me falam na live mais ou menos quanto que vocês acham que isso aqui funciona. Mas antes de diminuir o comportamento, esses efeitos da extinção acontecem antes. Primeiro efeito: aumento na frequência da resposta no início do processo de extinção. O que isso quer dizer? Antes do comportamento diminuir, ele aumenta. Quando a gente coloca um comportamento em extinção e a gente quer que ele diminua a frequência, ele pode até diminuir, mas antes disso, ele aumenta. E ele aumenta muito. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas eu só vou dar uma geral aqui para vocês. Além de aumentar muito esse comportamento, de eu começar a emitir várias vezes o comportamento de tentar acender essa luz, né? Pressionar o interruptor várias vezes, liga, desliga, desliga, desliga. Além disso, aumenta a variabilidade na topografia da resposta. Ou seja, eu começo a variar o comportamento. Eu não faço mais só aquele comportamento que foi colocado em extinção, mas eu começo a tentar de outras maneiras. Eu começo a dar soco no interruptor, né? Eu começo a bater com a outra mão. Então, a gente tem uma variabilidade, né? É como se fosse uma tentativa de não perder o reforçador, né? Essa variabilidade grande. Eu faço o comportamento de outro jeito, porque vai que dá, né? E o terceiro grande efeito é a iniciação de respondentes. Ou seja, a gente fica bravo, a gente fica muito nervoso quando aquilo que era reforçador não está mais disponível para a gente. Então, geralmente, a gente fica ansioso, a gente fica frustrado, a gente fica pé da vida quando o reforçador não está mais disponível, certo? Então, eu trouxe aqui, só para exemplificar um pouquinho esses 3 efeitos, para a gente ver se eles acontecem nos nossos comportamentos do dia a dia que estão sendo colocados em extinção por algum motivo. Tá? Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, não são só as pessoas que colocam o nosso comportamento em extinção, né? Sei lá, alguém que
vocês não me assistirem mais, coloco o meu comportamento de fazer vídeo em extinção. Assim como a luz não depende de um reforçador social, né? Ela não funcionar mais, coloco o comportamento de pressionar o interruptor em extinção, né? Então, independente se é um reforçador social, se é um reforçador arbitrário, se é um reforçador natural, quando aquele reforçador para de estar disponível, a gente começa, esse comportamento começa a entrar em extinção. Por que é o comportamento? Porque assim como não sou eu, Andressa, que estou sendo reforçada, mas é o meu comportamento, a extinção também vai funcionar para um comportamento em específico, não para a pessoa inteira, tá? A gente não coloca ninguém em extinção, por mais que às vezes na vida a gente queira eliminar algumas pessoas, né? No sentido de não falar mais com ela. E desse jeito a gente também está colocando essa pessoa em extinção, tá? Esse comportamento de conversar com a gente em extinção, mas a gente não está eliminando ninguém da face da Terra, beleza? Então, só para exemplificar. A gente tem aqui um comportamento que pode ser um comportamento de birra, tá? Um comportamento de birra, um comportamento de ligar para alguém, um comportamento... Vamos usar o comportamento de ligar para alguém, porque o de birra vocês vão assistir um vídeo depois que vai ajudar a pensar sobre isso. Então, eu tô acostumada a ligar para alguém ou a mandar mensagem para alguém. Acho que mandar mensagem é melhor, né? Ninguém mais se liga hoje em dia. E por que alguém manda mensagem para outra pessoa? Ou por que alguém liga para outra pessoa? Porque a outra pessoa atende, porque a outra pessoa responde, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o tempo pelo número de respostas. Então, digamos que o tempo é em minutos do dia, e aqui eu tenho quantas vezes eu liguei ou mandei mensagem para uma pessoa. O CRF, a gente chama de Reinforcement Continuous, ou reforço contínuo, que é todas as vezes que o meu comportamento acontece, tem um reforço. Todas as vezes? Todas as vezes. Tá? A gente vai separar um pouco, bem mais para frente, o tipo de reforço contínuo e o tipo de reforço intermitente. A gente vai falar um pouco deles hoje ainda, mas só para vocês saberem como é que é. Tá? Então, o reforço contínuo, nesse caso, todas as vezes que eu emito o comportamento, eu tenho uma consequência reforçadora. O intermitente é de vez em quando. Tá? Às vezes eu tenho reforço, às vezes não. Guarda no coração que já a gente vai falar de intermitente. Para explicar o gráfico aqui, então, no começo, eu tenho todas as vezes que eu ligo para o amigo, ele me responde. Ou todas as vezes que eu mando mensagem, ele me responde. Tá? Então, quantas vezes eu preciso mandar uma mensagem para que ele me responda? 10 mensagens, tá? 10 vezes. E aí ele me responde. Aí, a gente tem aqui, nessa linha tracejada, o início do processo de extinção. Ou seja, o amigo não responde mais, o amigo não atende mais. Ao invés da gente se manter nas 10 tentativas, né, de bom dia, oi, tudo bem, fala comigo, a gente faz o dobro de comportamento. Fulana, por que você não quer falar comigo? Eu tô tentando falar com você, né? Me responde. Então, aumenta muito a quantidade, a frequência de respostas, né? De comportamento visando a consequência. Como a consequência não veio, o amigo não respondeu, eu vou diminuindo depois de aumentar, certo? Então, isso aqui pode ser que não aconteça com todos os comportamentos de todas as pessoas, mas isso é muito frequente, muito, tá? Você tá ficando com alguém e você não quer mais ficar com essa pessoa e aí você para de atendê-la, tá? Então, antes dela parar total de ligar para você, ela vai ligar muitas vezes, mas muitas vezes, tá? A partir do momento em que você atendê-la, é um novo reforçamento. E aí a gente vai falar depois sobre o quanto vários reforçamentos interferem na extinção, certo?
A princípio, a gente está dizendo aqui que antes do comportamento diminuir, ele aumenta. E isso é um efeito comum observado na extinção. Não é porque a pessoa se arrependeu na vida. Ah, Andressa, pode ser? Pode. Tá, a pessoa pode ter se arrependido, pode, mas na maioria das vezes é efeito da extinção. Não quero quebrar os coraçõezinhos por aí, tá? Mas na maioria das vezes, este é um efeito que é muito observado. Vocês podem botar reparo no comportamento de birra, vocês podem botar reparo no comportamento de acender a luz, de ligar o carro quando ele não está funcionando, do controle remoto, da impressora. Isso aqui sempre acontece. Antes da gente parar de tentar fazer a impressora funcionar, a gente aperta muito, muito. Tudo bem? Entendidos? Segundo efeito é um aumento na variabilidade da topografia, que é a gente fazer de outro jeito. Tudo bem? Trouxe uma tirinha aqui só para ilustrar. A mãe chama o Cabeça para almoçar. Então, a mãe fala, Cabeça, vem lavar as mãos para almoçar. E o Cabeça continua na TV. E aí a mãe vai e fala, Cabeça, eu falei para você vir lavar a mão, para vir almoçar, você não tá ouvindo? Daí ele fala, tô ouvindo, mãe. Tava esperando você gritar. Então, o que acontece? A mãe, para ser reforçada, para o Cabeça vir almoçar, ela começa, Cabeça, meu querido, vem almoçar. E nada do Cabeça vir almoçar. Porque qual que é o reforço da mãe chamar o filho para vir almoçar? O reforço é ele vir. Como ele não está vindo, a mãe começa a variar comportamento. Cabeça, o Cabeça, o Cabeça. Daí a Cabeça, vem logo lavar a sua mão para almoçar. Né? E aí, então, o Cabeça, ele estava esperando ela gritar. Ela teve várias tentativas de comportamento, né? Ele reforçou o comportamento dela, mas se ele não fosse comer mesmo assim, ela poderia ir lá e puxar as orelhas dele, né? Puxar ele mesmo pelos braços, falar, vem aqui comer, menino, eu tô te esperando. Então, essa variabilidade, ela acontece quando também a gente está tentando falar com aquele amigo lá que não está mais respondendo a gente. A gente tenta mandar mensagem, ele não atende. Você fala, e agora? O que aconteceu com essa pessoa que não me atende mais, que não me responde mais? E aí eu começo a variar comportamento. E aí eu mando SMS. E aí eu entro no Instagram e mando mensagem. E daí eu falo com a mãe da pessoa. E aí eu mando mando um pombo correio para falar com essa pessoa. A gente vai variando na tentativa de ter esse reforçador disponível. Né? Isso também é muito comum acontecer no processo de extinção, tá? Controle remoto, que não funciona. Antes da gente levar o controle remoto para arrumar ou da gente trocar a pilha, a gente tira a pilha, a gente bate no controle, a gente assopra a pilha. Não sei se vocês já fizeram isso em casa. Tem gente que pega a pilha, coloca no congelador para ver se a pilha funciona. Vai variando o comportamento, vai que dá, né? Então, essa variabilidade comportamental, ela é muito comum. Além de que a gente tem respostas emocionais. Quando alguém está colocando o nosso comportamento em extinção. Ninguém quer perder reforçador. Tá? Então, quando o reforçador não está disponível, a gente fica bravo mesmo. E aí eu trouxe aqui um vídeo, eu não sei nem como vai passar aqui, eu coloquei ele no slide para tentar passar para vocês, mas eu posso mandar depois o linkzinho, só um pedacinho para a gente ver. A gente tem aqui um cachorro que está sendo reforçado com carinho, certo? Está ganhando. E aí ela para. E ele demonstra logo o que é que ele está sentindo, né? E aí ela volta a fazer o comportamento. Né? Se ela parasse de fazer o carinho, provavelmente ele iria fazer mais esse comportamento e ele poderia variar esse comportamento também. Tudo bem? Esses três efeitos do reforçador, eles são bem importantes para a gente poder instruir as pessoas na vida. Né? Pensa vocês, atendendo crianças, assim, isso é muito comum de acontecer, né? De ter que instruir os pais a fazer uma extinção e parar de reforçar comportamento de birra na rua, por exemplo. Então, como é que a gente extingue um comportamento de birra? Deixando de fazer aquilo que mantém a birra. Então, primeiro de tudo, identifica quem é o reforçador.
Ah, é atenção? Os pais têm que parar de dar atenção. Ah, e é um presente? Os pais precisam parar de dar o presente para que o comportamento diminua e volte a níveis operantes. Mas aí a gente precisa falar para os pais: olha, você vai começar e antes do comportamento melhorar, antes de diminuir, ele vai aumentar. Antes de aumentar, junto com aumentar, ele vai variar. E a criança vai ficar brava com você. Né? Ela vai se jogar no chão, além dela fazer birra ficando de bico, ela vai gritar, ela pode se escabelar. Então, se prepara para os outros efeitos da extinção, porque é muito provável que eles aconteçam, tá? Então, se preparem aí na vida, quem quiser fazer uma extinção de algum comportamento, já vai preparado para esses efeitos, certo? E aí, por quanto tempo que esse comportamento continua acontecendo depois que a gente para de reforçar o comportamento em questão? Isso pode variar muito. Quanto tempo a pessoa que a gente não quer mais conversar demora para parar de ligar para a gente? Quanto tempo a gente continua tentando fazer com que a luz acenda? Quanto tempo você continua tentando fazer seu carro ligar quando acabou a bateria? Quanto tempo? Esse tempo a gente chama de resistência à extinção. Então, a resistência à extinção é o tempo ou o número de vezes que a gente continua emitindo um comportamento depois de que o reforço não está mais presente, né? Então, a gente fala que não é que a culpa é da resistência à extinção, né? Ela não é, olha só, ela não é uma explicação do porquê que um comportamento demora para ser extinto. A resistência à extinção é a própria demora. Ela é o fenômeno e não a explicação, tá? Então, assim, por que a pessoa não para de ligar? Porque ela está com resistência à extinção. Não, né? Ela não parar de ligar é a própria resistência à extinção. O comportamento dela continuar quer dizer que a pessoa está ali tentando, ela está emitindo comportamento ainda, apesar da consequência não estar mais disponível. Né? A tentativa é a própria resistência à extinção e não a explicação uma da outra. Tá bom? Anotem se vocês tiverem alguma dúvida e a gente pode conversar sobre isso melhor na live, que é um comportamento, são conceitos extremamente importantes. Eu penso que às vezes fica um nó na nossa cabeça. Dá uma olhadinha no Moreira e Medeiros, também ajuda, mas que é extremamente simples se a gente pensar que a causa não é mental, né? Então, a culpa da pessoa continuar ligando não é porque ela é resistente, certo? E falando nisso, existem pessoas que têm mais resistência à extinção, no sentido de que a gente vê gente que, mesmo que o reforçador não está mais disponível, ela continua tentando. Aí você fala, por que fulano tentou fazer medicina 9 vezes no vestibular e nunca desistiu? Né? Por que uma pessoa, sei lá, já construiu empresas e quebrou, e foi lá e construiu outra e quebrou, e foi lá e fez outra e quebrou, né? Por que ela continua tentando tanto tempo? A gente, no dia a dia, no senso comum, a gente costuma dizer que essas pessoas são forçadas, perseverantes, né? Que elas são teimosas, né? Por que a pessoa continua insistindo naquele reforçador, né, que a gente falou no começo, né, naquele estímulo neutro? Por que a pessoa continua insistindo no relacionamento que o outro não tá nem aí, né? Porque ela é persistente. Não, não. Essa não é a causa, né? A gente já falou que a causa não tá dentro. Mas a gente vai falar, então, de alguns fatores que influenciam algumas pessoas a demorarem mais tempo a estimular um comportamento, enquanto outras desistem muito mais rápido, né? E para essas que desistem mais rápido, a gente até fala que elas são preguiçosas ou que elas são desanimadas, mas tudo isso tem a ver com a história de reforçamento que a pessoa teve, né? De como que essa pessoa lidou com esse comportamento durante a vida dela. Quantos reforçadores estavam disponíveis para a vida dela, tá? Então, agora a gente vai falar desses fatores que influenciam a resistência à extinção. Ou seja, fatores que tornam pessoas mais perseverantes e fatores que tornam pessoas mais preguiçosas, certo? Ou mais
mais tranquilas, que não correm atrás dos seus objetivos, que desistem muito fácil, tá? Então, o que está relacionado a essa resistência à extinção? O número de reforço ou de reforçamento anterior. Quantas vezes esse reforçador esteve disponível para essa pessoa é um fator de muita influência. Se a gente começou a ter o reforçador agora e de repente a gente perde esse reforçador, a gente vai lidar melhor, né? A gente vai eliminar esse comportamento mais fácil do que alguém que teve o seu comportamento durante a vida inteira reforçado, né? Então, se a gente pensar ali num comportamento de birra, é mais fácil eliminar birra de criança do que birra de adulto, que está acostumado a fazer birra e ganhar o que quer, tá? Não que isso não seja possível, mas se a gente falar em resistência e extinção, pessoas mais velhas têm mais resistência a eliminar esse comportamento do que crianças, pela quantidade de reforços que foram disponíveis durante a vida da pessoa, tá? Quanto tempo essa pessoa vai demorar para parar de atender? Não sei, depende de quantas vezes vocês já fizeram isso antes, quantas vezes você já ligou e ela atendeu, né? Então tem a ver com a história, tá? História de reforçamento. Custo de resposta. O custo de resposta é legal, porque o custo de resposta, ele é o quanto essa resposta é custosa, ou seja, o quanto é difícil emitir esse comportamento. Digamos que a gente tem lá um caso de namoro e um dos dois vai viajar, um dos dois vai embora do país, né? Então, assim, o quanto é difícil voltar a namorar essa pessoa que está morando em outro país. Então, pelo custo de resposta ser muito alto, o custo é muito difícil, é provável que esse comportamento seja extinto com mais facilidade. Se esse comportamento é mais fácil, né, tem um custo menor, que é tipo, eu vou lá onde a pessoa trabalha porque eu moro do lado. Então, esse custo é pequeno, esse comportamento tem uma resistência maior à extinção, né? Demora mais tempo a ser eliminado, porque é fácil fazer, tá? Assim como fazer medicina, né? Qual que é o custo de resposta? Eu tive um amigo, enquanto eu fazia cursinho, ele fez cursinho 5 anos. No quinto ano, ele estava dando aula no cursinho, ele dava as monitorias do cursinho, né? E ele passou em medicina e tal. Mas, para mim, o custo de resposta é muito alto, né? Eu fiz cursinho de 3 anos, nossa, que difícil. Né? Então, qual que é o custo dessa resposta? Para mim, super desisto, né? Não, não é para mim, nunca faria. No caso dele, o custo de resposta era, assim, o quanto mais fácil for, mais difícil desistir, tá? Nesse sentido, não estou falando que foi fácil para ele, né? Mas que para mim seria muito custoso, pela minha história também. Ai, 5 anos, nossa, né? Que preguiça. O quanto é custoso ligar para alguém? Não é custoso, é fácil. Não, para essa pessoa atender, ela só atende depois que ela sai do trabalho, durante 10 minutos, né? Então, assim, tudo o que é mais difícil é mais fácil de ser extinto, tá? E os esquemas de reforço. Qual foi o esquema de reforço que manteve esse comportamento na vida da pessoa? Então, olha só, a gente vai falar disso depois bem bastante, mas agora a gente precisa só entender o quanto isso aqui influencia. A gente tem um reforço contínuo que dificilmente ele acontece na nossa vida, porque é um tipo de reforçador que a gente está falando que todas as vezes que a gente emite comportamento, o reforço está disponível. É tipo falar bom dia, né? Todas as pessoas falam bom dia, a pessoa te responde bom dia. Se todas as pessoas responderem bom dia, a gente está falando de um reforço contínuo. Né? Reforço contínuo quando eu faço birra e eu tenho o que eu quero, todas as vezes, tá? Reforço contínuo é quando eu pressiono o interruptor e todas as vezes a luz acende, certo? Contínuo. O intermitente é de vez em quando. Então pensa, de vez em quando eu falo bom dia e as pessoas respondem bom dia. De vez em quando eu ligo e a pessoa atende. De vez em quando
a minha luz funciona, de vez em quando ela não funciona. Queria estar aqui para perguntar para que vocês me respondessem qual dos dois comportamentos é mais fácil de eliminar. Aquele que é reforçado todas as vezes ou aquele que é reforçado só de vez em quando. Vai aí um minutinho, depois a gente vai fazer uma contagem se vocês acham que é contínuo ou se é intermitente. Na verdade, a gente vai deixar essa resposta para a live, tá? Pensem aí. Qual dos dois comportamentos é mais difícil de ser eliminado? Aquele que foi reforçado a vida inteira e de repente a gente tira o reforço, ou aquele que foi reforçado de vez em quando, um dia sim, um dia não, 2 dias não, um dia sim, 5 dias não, um dia sim, e de repente a gente tira o reforço. Qual dos dois tipos de reforçamento demoram mais tempo para ter esse comportamento eliminado da nossa vida? Então, nos vemos na live com essa resposta e vamos falar um pouquinho do vídeo que está disponível lá para vocês. Deem uma olhadinha e a gente já conversa. Beijo! Não sei parar agora. Ai, quanto botão, gente. Olha aqui a pessoa que não sabe desligar as coisas. Tá, óbvio.